Agora foi. Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre a política de Maquiavel. Os integrantes do grupo são eu, Daiane, Gabriele e Joyce. Para entender as ideias de Maquiavel, é essencial compreender o contexto histórico em que ele viveu. Estamos falando do Renascimento, um período marcado pela efervescência cultural, artística e intelectual. Florença, na Itália, era o centro desse movimento, e foi ali que Maquiavel escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe, em um momento de instabilidade política e disputas de poder entre reinos e cidades-estado. Ele trouxe uma visão inovadora e desvinculada da moralidade. O Renascimento... Pode passar. O Renascimento e transformação. Pausa aí. É o mesmo slide ainda. Ah, o mesmo slide? Eu pensei que era muito diferente. Não. Dito isso, agora a gente vai cortar. Eu vou cortar, né? Joyce vai cortar! Vai. Renascimento e transformações. Renascimento e transformações. Esse foi um período de mudança profunda na Europa, onde ocorreu a redescoberta de textos clássicos e uma nova abordagem da ciência, filosofia e artes. A Itália, com cidades-estado como Florença, Veneza e Roma, era o coração do Renascimento. O ambiente fervilhante de ideias e debates influenciou diretamente Maquiavel. Instabilidade política. A Florença enfrentava constantes conflitos internos e externos. Famílias poderosas como os Médici disputavam influências e poder, enquanto a cidade buscava proteger sua independência diante das invasões estrangeiras, como os franceses e espanhóis. A obra e a prática de Maquiavel. Ao escrever O Príncipe, Maquiavel estava profundamente influenciado por seu trabalho como funcionário público em suas observações da realidade política de sua época. Ele apresentou uma visão prática onde a eficácia e a estratégia se sobrepõem à moralidade convencional. A famosa frase, os fins justificam os meios, é frequentemente associada a essa abordagem. Foi. Bom, agora a gente vai explorar as principais ideias de Maquiavel, onde em sua obra ele defende um líder eficaz que adapta as suas ações e circunstâncias, separando a moralidade da política, por exemplo, de suas frases mais conhecidas, onde os fins justificam os meios, que sugere que para alcançar o sucesso político, algumas decisões difíceis e pragmáticas podem ser necessárias. E outra frase marcante também é melhor ser segredo do que amado, senão pode ser ambos. Essas ideias formam a base do realismo político, onde o poder e a sobrevivência do Estado têm prioridades. Eu vou falar alguns conceitos principais, onde tem o realismo político. Maquiavel é considerado um dos pioneiros do realismo político. Ele afirma que o sucesso de um governante depende da sua capacidade de compreender e manipular as forças políticas e sociais ao seu redor, mesmo que isso implique algumas moralidades controversas. Eu também vou falar outro conceito, que é a virtude e a fortuna. Em O Príncipe, Maquiavel introduz os conceitos de virtude, que significa a habilidade, a competência e a astúcia do governante. E fortuna pode ser sorte e circunstâncias, ou também até mesmo oportunidades. Segundo ele, o líder deve ser suficiente para controlar a fortuna e moldar os acontecimentos a seu favor. Também tem a separação entre ética e política. Maquiavel rompe a tradição medieval e entrelaça as moralidades da política, defendendo que na arena política os resultados justificam os métodos empregados. Isso gerou as críticas, mas também estabeleceu um marco onde a análise prática da política
análise da prática do poder. A natureza humana adaptou a visão pragmática da humanidade, argumentando que as pessoas tendem a ser egoístas e volúveis, que exigem que o governante seja esperto e às vezes manipulador para garantir a sua estabilidade. Impacto na política moderna. As ideias de Maquiavel não se limitam ao seu tempo. Ainda hoje, vemos sua influência em estratégias políticas e de líderes ao longo. Impacto na política moderna. As ideias de Maquiavel não se limitam ao seu tempo. Ainda hoje, vemos sua influência em estratégias políticas e de liderança. Líderes ao longo da história têm usado princípios maquiavélicos para consolidar o poder e tomar decisões difíceis. A separação entre ética e política, proposta por Maquiavel, continua sendo obtida em diferentes contextos. Isso nos leva a refletir até que um ponto é aceitável adotar uma visão programática para obter resultados. Maquiavel deixou um legado que transcende a história e nos convida a pensar criticamente sobre esse poder. Essa estratégia política. Políticos e líderes modernos frequentemente utilizam princípios maquiavélicos para consolidar seu poder, como a arte de negociar alianças temporárias ou tomar decisões impopulares, mas necessárias. Questões éticas. A proposta de separar ética e política continuam relevantes e debatidas em cenários como guerras, crises econômicas e decisões governamentais. Líderes ainda enfrentam um dilema de equilibrar o pragmatismo com a moralidade. Estudos de liderança. Muitas obras modernas sobre estudos de liderança. Muitas obras modernas sobre liderança exploram os conceitos de Maquiavel, utilizando suas ideias para discutir características de líderes e líderes eficazes, incluindo carisma, estratégias e capacidade de adaptação. Legado cultural. O termo Maquiavel se tornou sinônimo de astúcia e manipulação política, provando a relevância contínua de suas ideias em nossas análises de dinâmica de poder. Para concluir, vimos como as ideias de Nicolau Maquiavel impactaram e ainda impactam o pensamento político. Ele nos ensinou que a política é uma arte prática guiada pelas circunstâncias e que a liderança exige adaptabilidade. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que aplicar suas ideias exige um equilíbrio ético. Por fim, deixo uma reflexão. Como podemos usar as ideias de Maquiavel para enfrentar os desafios políticos e sociais do mundo? E a Mandrágora, uma peça de teatro escrita por volta de 1518. A obra mais famosa de Maquiavel é O Príncipe, e para compreendê-la, é preciso entender o contexto histórico em que ela foi escrita. A Itália, nos tempos de Maquiavel, não era um país unificado, mas sim um conjunto de cidades-estados independentes entre si que compartilhavam da mesma língua e cultura. Essas cidades-estados viviam envolvidas em constantes conflitos umas com as outras, fazendo com que a Itália, em sua totalidade, se tornasse uma região altamente fragilizada e presa fácil de interesses estrangeiros que desejavam suas riquezas, principalmente Espanha e França. Durante muito tempo, a República de Florença foi dominada pela família Médici, uma importante família burguesa de banqueiros que financiavam grandes artistas renascentistas. Até 1492, Florença vinha vindo de um período de relativa estabilidade política, devido à autoridade que detinha o governante Lourenço de Médici, o Magnífico. Com a sua morte em 1492, a França invade a Itália e os Médici são expulsos de Florença.
Foi durante esse período que Maquiavel iniciou sua carreira política. Em 1498, com apenas 29 anos, assume o cargo de secretário da Segunda Chancelaria de Florença. Nesse cargo, Maquiavel desempenhou diversas missões diplomáticas por vários lugares da Europa, observando de perto os grandes governantes da época. Maquiavel também ficava responsável por assuntos militares. Em 1512, a família Médici retorna ao poder e afasta todos aqueles que estavam ligados ao governo anterior. Maquiavel é, portanto, afastado de seu cargo e, além disso, é acusado de conspirar contra um dos membros da família Médici, fazendo com que ele seja preso e torturado. Maquiavel então se exila em uma cidade próxima de Florença. Foi nesse período de reclusão que Maquiavel dedicou-se à escrita, dando início à obra O Príncipe e a outras obras. O Príncipe é um manual de política, ou de como governar, ensinando o que os líderes políticos ou governantes devem fazer para conquistar e manter o poder. Essa obra foi dedicada a Lourenço II de Médici, que havia assumido o poder de Florença em 1513. Ele era neto de Lourenço, o Magnífico. Os motivos que levaram Maquiavel a escrever essa obra podem ser interpretados da seguinte forma: como foi dedicada a Lourenço II, poderia ser uma forma de se aproximar da família Médici e desmentir a acusação de ter conspirado contra eles, para assim conseguir algum cargo na política. Maquiavel talvez visse em Lourenço II. Agora eu vou apresentar sobre a minha pergunta de como os conceitos de virtude e fortuna podem ser aplicados em cenários modernos de liderança ou tomada de decisão. Virtude, segundo Maquiavel, é a habilidade, inteligência e a coragem de um líder para agir estrategicamente e moldar o destino. Fortuna é o acaso e a sorte ou os eventos imprevistos que fogem do controle. A aplicação moderna de líderes com virtude são adaptáveis, tomam decisões ousadas ou sabem. Bom, a fortuna é o acaso, a sorte ou os eventos imprevistos que fogem do controle. A aplicação moderna, líderes com virtude são adaptáveis e tomam decisões ousadas e sabem lidar com as crises. Fortuna aparece em mudanças inesperadas, como crises econômicas ou oportunidades repentinas. Um bom líder sabe usar a virtude para aproveitar ou resistir à fortuna. Em essência, não controlamos tudo, mas com habilidade e preparo podemos transformar a sorte, boa ou ruim, em oportunidades. A minha pergunta é: qual foi o impacto do contexto político e cultural do Renascimento nas ideias desenvolvidas por Maquiavel? Bom, o ambiente estável da Itália renascentista, aliado ao pensamento humanista e a crise das tradições tradicionais, moldou em Maquiavel uma visão política baseada na realidade, na estratégia e na autonomia do poder, dando origem ao pensamento político moderno. Bom, aqui temos 3 perguntas sobre o tema. A minha pergunta é: como aplicar o pensamento maquiavélico na política atual? Bom, ser realista, agir com base na realidade, não em idealismos, e manter o poder garantindo estabilidade e governabilidade. Cuidar da imagem. Bom, cuidando da imagem, não postando coisas que vá contra os seus ideais para parecer sempre virtuoso e com os seus ideais bem claros. Também pode justificar os meios pelos quais você está fazendo aquela coisa. Por exemplo, eu postei uma foto de tal coisa sobre a adoção de um animal. Eu tenho que continuar com aquela farsa, nem que seja tipo uma farsa, mas eu tenho que continuar com aquilo para ser considerado realista. Manipulação do poder público.
manipular, tipo assim, mudar sua essência para parecer que você é uma pessoa do povo. E é isso que a maioria dos governantes estão fazendo hoje em dia para conseguir continuar no poder. Que essas são as ideias que Maquiavel transmitiu que poderiam ser usadas.